sob quais filtros a gente coloca a nossa vida, nossa história, né? De maneira muito drástica, a gente foi tomado pelas dinâmicas da internet sem perceber, se relacionar com os outros de maneira filtrada, assim. Boa parte daquilo que a gente vê das outras pessoas passa por uma espécie de tratamento, né? Como o cinema passa, né? Como a fotografia passa. A questão é que parece que a gente se acostumou à experiência de olhar para os outros com essas camadas de filtro que parecem impedir de ver os poros, né? Que parecem impedir da gente se chocar com essas falhas, talvez, né? E aí me parece que isso acaba por produzir uma espécie de adoecimento que já não é mais da ordem apenas da autocomparação, mas de uma espécie de perda, de uma inferência, assim. Sem tentar ser tão teórico e tudo mais, me parece que as pessoas perderam a possibilidade de conseguir enxergar o mundo, a vida e os outros de maneira realista mesmo, né? E aí, se alguns teóricos vão colocar que essa é uma questão que tem a ver com o neoliberalismo e as práticas modernas de dominação, parece que a gente perdeu essa noção mesmo, assim. A gente cai, por exemplo, muito facilmente em demandas de produtividade que são plenamente irreais, né? Porque colocam o sujeito numa lógica de, olha, você tem que comer tanto de caloria, você tem que trabalhar tanto, você tem que treinar tanto, você tem que ler tantos livros, você tem que assistir tantos filmes, você tem que frequentar tantos lugares, você tem que ganhar tanto de dinheiro, e as coisas vão virando metas, 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 metas. E parece que você vive para bater essas metas, né? Vive para tentar, em alguma medida, dar conta desses projetos que você estipulou. E parece que a própria experiência perde o interesse, né? A, a alimentação pode facilmente se tornar apenas um mecanismo de bater aquele tanto de caloria que você precisaria ingerir naquele dia para manter a sua dieta, né? O treino ou a atividade física, vamos colocar assim, acaba por se tornar uma obrigação para manter essa constância, que é a chave de tudo na contemporaneidade, né? Rotina, constância e etc. Que é muito diferente de 2, 3 décadas atrás, quando a narrativa do cinema era a de criticar exatamente a vida de rotina, né? O filme Matrix começa com o Neo se questionando se a única vida possível é essa, se a vida que ele deve viver é essa, né? Trabalhando no escritório, naquele tipo de escritório bem americano, que eu não lembro exatamente o nome agora, mas que é tipo, você não tem uma sala específica, né? Fica todo mundo numa sala gigante e todo mundo divide mesas que ficam minimamente privadas, né? E com uma paredinha assim, né? Ao redor. Eu esqueci o nome desse tipo de mesa, desse tipo de organização, né? E aí, fazer aquilo todos os dias é um inferno, né? Para o Neo. Ter rotina é um inferno, né? E a propaganda vende exatamente isso, né? Fuja da rotina, faça algo fora da rotina. Então, a roupa tem que ser diferente para você fugir da rotina. O carro tem que ser diferente para você fugir da rotina. E aí parece que o sujeito perde a possibilidade. Mas percebe como hoje em dia a rotina acaba por se tornar uma coisa necessária pra gente, né? A gente diz, não, eu quero ter rotina, eu quero treinar, eu quero me alimentar melhor. E aí parece uma época de um produtivismo, assim, de uma autocobrança excessiva. Essas outras distorções, né? Que são um pouco da realidade, que são um pouco das relações, que são um pouco das imagens, nos atormentam, assim, no cotidiano, né? Porque os sujeitos não se permitem fazerem ciclos de hormônio para ir a uma festa, as pessoas não postam fotos sem que elas estejam editadas, e editadas às vezes drasticamente, e talvez desnecessariamente também. A China parece também precisar estar encaixadinha no limiar, né? Essa era do produtivismo, né? A inteligência artificial faz todo sentido, porque ela escreve de maneira, ela produz, né, de uma certa maneira muito redondinha, né, muito perfeitinha. E a escrita imperfeita, o corpo imperfeito, a relação imperfeita parece não ter mais espaço, né?
mas acredito muito rapidamente a gente vai voltar a gostar do chiado das coisas. A gente vai voltar, porque assim, já não é tão necessário ter o melhor estúdio do mundo para fazer uma música perfeita, né? Porque os equipamentos podem ser facilmente acessados, claro, né? Tem toda a questão de dinheiro e etc. Possibilidade de uma produção técnica redondinha, né, perfeitinha, é possível. A questão agora tem a ver com talvez a possibilidade de se encontrar com o outro e que esse produto, essa coisa que vai ser vendida, né, para os sujeitos dessa vida roteirizada, dessa vida bem feitinha, desse show de Truman, né? O que vai fazer sentido agora é mais uma vez, talvez daqui a algum tempo, né, o sair da rotina, mas a coisa que parece ser mais orgânica, né? A coisa que parece ser um pouco mais, um pouco menos extremamente bem elaborada. Pelo menos essa é minha aposta, assim, né? E fico viajando nisso de como o universo analógico tem voltado de maneira intensa, né? A fotografia analógica, a música pelo vinil e etc. Que faz com que as pessoas voltem a pensar: caramba, eu acho que isso aqui é interessante. Eu acho que ter essa mídia física aqui é muito interessante, né? Enfim, minha aposta é essa, né?